Olá, meus queridos perseguidores. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um arroz soltinho. Isso mesmo. Bom, em primeiro lugar, eu lavei o arroz, tirei todo o amido, deixei ele com essa água limpinha e aí eu deixei ele de molho por 20 minutos. Por quê? Nesses 20 minutos, o grão do arroz ele vai hidratar, ele vai dobrar de tamanho, ele vai expandir e ele vai fazer aquele cozimento prévio. Então ele vai deixar de ser aquele grãozinho minúsculo de arroz para ele se tornar este grão mais vistoso, mais interessante. Bom, a partir disso eu deixei o arroz escorrendo. Aliás, quando você estiver escorrendo na pia, dê uma batidinha assim na lateral da pia para descer toda aquela água que fica do arroz. Deixar ele bem sequinho. Tudo bem, ele ficou bem sequinho, ele tá assim, ó, granulado, assim, ele tá, sabe? Aí o que foi que eu fiz? Eu fui lá, peguei um quarto de cebola, um dente de alho, algumas folhinhas de salsa, mas é o seguinte, nesse momento você pode colocar uma folha de louro, você pode colocar uma pitada de orégano, que foi o que eu coloquei. Então é um tempero básico. Para você que gosta, você pode colocar uma pitadinha de pimenta do reino, ou você pode pegar também aquele tempero baiano que vende na feira e condimentar com ele. Só que ocorre o seguinte, qual é o processo que eu utilizo? Quando eu vou fazer a fritura, que eu vou refogar os temperos, antes de tudo, eu costumo colocar a cebola. Por quê? Porque a cebola ela é a parte mais líquida, ela é mais aguada, então ela demora um pouco mais para chegar àquele ponto da fritura. Depois da cebola eu costumo colocar o alho, tá? Então vamos lá, aí eu coloco 1,5 colher de óleo. Por que, gente, 1,5 colher de óleo? Se você colocar menos óleo, na hora que você for colocar o arroz para ele poder começar a pegar o primeiro choque térmico, porque o segredo do arroz soltinho são os choques térmicos que a gente vai fazer. Então é importante seguir esses passos. Então eu coloco a cebola para fritar em primeiro lugar, tá? Ela vai lá, ela vai ficar douradinha. Aí quando ela estiver no ponto, aí eu venho com o alho, tá? E depois eu coloco os outros elementos, tá? Então aí nesse momento em que você está fazendo os temperos, você pode colocar aquele tempero baiano que eu sugeri, você pode colocar seja lá o que for. Eu gosto de produtos naturais, eu gosto de temperar sempre com ervas, eu não gosto de muito sal, não gosto de nada que tenha sódio, enfim. Então a gente vai nesses passos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse arroz eu fiz numa festa no mês de maio desse ano, foi um churrasco para 60 pessoas, uma cliente muito antiga minha me ligou dizendo: "Oi, Carlos, aqui é a Dona Clarice." Eu falei: "Oi, Dona Clarice." Já faziam 6 anos que eu não trabalhava nos eventos dela. E ela me chamou exatamente para fazer as guarnições e as saladas de um churrasco que ela fez para 60 pessoas. E aí o que acontece? A gente vai pegar o arroz sequinho, colocar na panela, né? Eu fiz uma sujeirinha aí, mas enfim, faz parte, ossos do ofício, não tem como a gente fugir disso. E aí eu vou dar uma fritada nesse arroz. Aquela quantidade de óleo que eu coloquei, eu vou empanar o arroz no óleo. E esse momento em que a gente está mexendo o arroz, é importante ter o óleo para ele não quebrar o grão, porque senão vira aquela quirela. O arroz ele fica todo quebradinho, você vai judiar do arroz. Ele vai ficar um grão inteiro, outro grão aos pedaços, fica estranho. Então aí eu deixo ele dar uma fritadinha, deixo ele lá, sabe, na temperatura num fogo brando, para não queimar, para eu poder ter domínio da situação. Nesse momento eu vou fritando ele lentamente em fogo brando. E aí, gente, passou esse processo de digamos assim, empanar o arroz, banhar ele no óleo, aí o que eu vou fazer? Eu já tenho a água fervente, né, quente mesmo, fervente,
E aí eu vou pegar a água e vou colocar cobrindo o arroz. Assim, basicamente é o dobro da quantidade de água que a gente tem na panela. Então vocês podem ver que a água cobriu bem o arroz. E aí ele já está lá, a água fervendo. Eu vou dar uma mexidinha, que é para pegar os grãozinhos que ficaram lá no fundo, sabe? Para fazer essa mistura homogênea. Aí eu faço essa mistura e em seguida eu vou tampar a panela e vou deixar em fogo alto. Esse é o segundo choque térmico, tá? Aí eu coloquei uma pitadinha de orégano e a partir daí é que eu vou ver o ponto do sal. Então o que eu faço? Como eu sei que menos que meia colher de sal é suficiente para salgar o arroz, eu coloquei menos que uma meia colher de sal. Aí o que eu faço? Eu experimento, eu dou uma olhada. Por quê? Porque eu vou servir outras pessoas, então eu não posso salgar. Aí eu experimento, aí eu observo, falo, ele está insonso, eu vou colocar só mais um pouquinho para atingir o ponto. Aí eu vou lá de novo, experimento. Por quê? Porque de pouquinho em pouquinho a gente vai atingir aquele ponto ideal. Na água do arroz você sente o sal, se ele está de mais, se ele está de menos. Olha lá, mais um pouquinho só para realçar o sabor dos temperos. Esse momento do sal é fundamental, porque é o que vai resultar depois. Então não adianta a gente ficar colocando sal no arroz, sabe? Fazendo todas aquelas coisas, procedimentos depois, porque ele vai ficar sem graça, como dizem alguns chefes de cozinha. Aí o que eu faço? Eu tampo, eu deixo no fogo alto, olha lá como vocês podem ver no vídeo. O fogo está alto e ele vai ficar tampado por alguns minutos. Eu vou lá, dar uma olhadinha para ver como é que está o procedimento da água. Olha lá, ele ainda tem bastante água, ele está bastante líquido. E esse negócio de não mexe no meu arroz é bobagem. Por quê? Nessa hora em que ele está com água, eu coloco o arroz de baixo para cima, o arroz de cima para baixo. Então aquele que estava encruado em cima foi para baixo e o que estava cozido veio para cima. Olha lá, ele está chegando num ponto em que ele está secando. Então, neste ponto em que a água está secando, o que é que eu faço? Eu simplesmente, olha lá, ele está quase secando, ele ainda tem bastante água. Eu simplesmente vou tampar e vou deixar ele em fogo brando, o mais baixo que você puder. O fundamental é que a tampa seja a tampa original da panela. Então aí eu vou lá, abaixo o máximo possível do fogo e deixo ele em fogo brando. Por quê? Eu não vou precisar ficar acrescentando água no arroz, sabe? Tipo assim, toda hora colocando água, porque ele vai cozinhar neste vapor. Então, se você tampa, a própria água que está lá no fundo, ela vai subir cozinhando o arroz. Então, você deixa lá no fogo brando até ele chegar no ponto em que a água vai secar. Nesse processo de secagem, você vai começar a ouvir no fundo da panela aquele estalinho de alguma coisa fritando, como se o arroz estivesse queimando. Esse é o momento em que o arroz está pronto e você pode servir tranquilamente sem aqueles blocos de arroz. Não fica um arroz cru e outro cozido, ele fica extremamente no ponto, ele fica cozidinho, delicioso. Você pode servir com facilidade, as pessoas se servem com essa facilidade que você está vendo no vídeo, e não fica aquele negócio de raspar com o garfo, sabe? E fica saboroso, gostoso, e foi esse arroz que a dona Clarice adorou na festa dela. É isso aí, gente. Um beijo e até o próximo.